sabe, irmão, sempre vai ter alguém que de alguma maneira vai tentar tirar você dessa bênção ou desse caminho. Sempre vai ter alguém que vai tirar ou tentar de alguma forma camuflar, apagar os teus sonhos. Quem tem sonho aqui, irmãos? Se você não tem sonho, você morreu. Toda pessoa que está vivo sonha. Infelizmente, às vezes o inimigo usa as pessoas para tentar apagar os nossos sonhos, dentro da nossa própria casa, dentro da própria igreja, dentro do nosso próprio convívio. Quer apagar os nossos sonhos. A Penina era alguém que estava ali no convívio diário daquele lar. Aquele lar era um lar comum daqueles dias, um homem tinha mais de uma esposa. E eles partilhavam as refeições, eles partilhavam os momentos juntos, eles estavam ali, e a Penina vem para perturbar a Ana e dizer: Ana, para com isso, não é? Ô Ana, o Deus que você serve não te deu filho, Ana, e você continua insistindo de ir ao monte sacrificar a esse Deus? A Bíblia diz que incessantemente a Penina irritava a Ana, tentando de alguma maneira apagar os seus sonhos. Dentro da própria casa, dentro do próprio convívio familiar, às vezes é no convívio social, às vezes é no trabalho, às vezes é naquele meio que você tem na igreja, convívio social. Você encontra pessoas que querem de alguma maneira apagar os teus sonhos, apagar a sua fé, tirar a sua visão. Mas veja, não foi só a Penina. O próprio sacerdote tenta de alguma forma apagar os sonhos dela. E ele se aproxima sem o cuidado de saber que dor que ela sentia, e infelizmente há uma palavra que eu acho extremamente importante e que muitas pessoas desconhecem, que se chama consideração. Sabe, irmão, se tem uma coisa que a gente tem que ter ao próximo, é consideração. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Nós demonstramos amor ao próximo quando nós temos consideração a Ele. Consideração à vida que ele tem, consideração às limitações que ele tem, consideração à posição que ele ocupa, consideração às necessidades que ele tem e até às fragilidades dele. Consideração. O sacerdote não teve nenhuma consideração com Ana. Ele não se preocupou em se aproximar, em saber que motivo tinha para aquela mulher estar naquele estado tão terrível e tão deplorável. Sem nenhuma consideração, ele diz: mulher, para de beber, você está bêbada. Por que você bebe desse jeito na casa de Deus? Disse: meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou amargurada de espírito. A minha alma está amargurada de espírito. Mais uma pessoa ali que tenta de alguma forma apagar os sonhos de Ana. Ela estava orando, ela estava buscando. Uma vez eu estava num culto pentecostal, aqueles cultos abençoados, e uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo com fogo, e começou a falar em línguas, dava aquelas rajadas de línguas, que era a coisa mais linda do mundo, e falava em mistério, e estremecia, porque tem gente que é batizado com o Espírito Santo, mas tem gente que é batizado com o Espírito Santo com fogo, parece que acontece algo tão fantástico, que a pessoa não se contém. E a pessoa está lá no poder de Deus. Eu olhei e falei: glória a Deus. Nós éramos uma igreja bem avivada, naqueles dias, os obreiros muito unidos. E nós então, eu me aproximei dela, ministrei, orei, falei: oh, que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, seja cheia do Espírito Santo e tal. Eu me afastei dali, vim para frente. Daqui a pouco vai um irmão abençoado, desavisado, bota a mão na cabeça daquela moça e diz: sai, demônio, em nome de Jesus.
E aquela menina que estava falando em línguas, naquela coisa mais linda do mundo, emudeceu, começou a chorar copiosamente, chorar. E nós fomos para frente, nós fomos para ela, trouxemos ela para frente, começamos a orar, e ela não conseguia falar, e encerramos o culto, depois procuramos saber, ela falou, pastor, irmão, eu creio que eu fui cheio do Espírito Santo, mas o irmão repreendeu o demônio em mim, ela era recém-convertida. E nunca mais, do tempo que eu estive lá, eu vi aquela moça falando em línguas de novo. Porque alguém de maneira desavisada, alguém que não tem visão, alguém que não tem sensibilidade, coloca a sua mão para fazer o que não sabe, o que não conhece. Coloca a sua boca aos cuidados do mal para fazer um trabalho desse. Então, irmão, não deixa ninguém apagar os teus sonhos. Não deixa ninguém jogar água no fogo do Espírito que está sobre a sua vida. Não deixa ninguém tirar as metas que você tem colocado no altar do Senhor. Não deixa que a pessoa, ou que qualquer pessoa, seja dentro da sua casa, fora dela, dentro da igreja, fora dela, sacerdote ou não, não interessa. Não deixa que ninguém tire aquilo que Deus te deu. Porque se Deus te deu, é teu. A bênção de Deus enriquece sem acrescentadores. Aquele sacerdote não teve consideração. E ele então fala aquilo, aquela mulher desce. Creio que deve ter chorado muito mais do que já estava chorando. E agora o marido dela é a terceira pessoa que desconsidera. Ele disse, mulher, não sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos fazer uma conjectura aqui sem violentar a palavra? Mulher, pelo amor de Deus, para de chorar, eu não aguento mais esse chororô seu. Deus não te deu, o filho não vai te dar, esquece esse negócio. Não vai dar certo. Pare com isso. Você está me deixando louco com esse choro. Será possível que tudo que eu tenho feito para você não vale mais do que 10 filhos? Sem sensibilidade, não é, irmão? Sem consideração. Sem respeito com o sonho alheio. Ele tenta matar o sonho dela. Ele estava dizendo para ela, para de sonhar e não me perturba mais. Você lembra de José do Egito? Quando jogaram ele na cisterna, ele era um menino. E ele ficou lá alguns anos. E ele pediu muito para Deus para sair de lá, mas Deus não tirou ele de lá. Sabe por que Deus não tirou José de lá? Porque enquanto José estava preso lá, o Senhor estava fazendo a rampa do Planalto. Pastor, eu não entendi. Se José saísse de lá, logo que ele entrou, no máximo que ele seria, era um auxiliar do copeiro mor. Segura a caneca aí, José, que eu vou pôr o vinho para esse pinguço beber. Segura a caneca aí, José, eu vou colocar o vinho aqui para você servir a ele. Era o máximo que ele chegaria, era auxiliar do copeiro. Isso, se ainda tivesse o faraó visto ele com bons olhos. Mas o fato dele ficar naquele lugar, dele permanecer ali, dele continuar ali fidedigno ao Senhor, à palavra de Deus, à vontade do Senhor, faz de José, quando sai dali, governador do Egito. Governador do Egito. Você consegue entender isso? Faz de José governador do Egito. Sabe por quê? Porque os sonhos que Deus tinha para José não é que ele fosse auxiliar do copeiro, mas os sonhos que Deus tinha para José é que ele fosse governador do Egito. Talvez você está sonhando com alguma coisa pequena, mas Deus tem algo grande para realizar na sua vida. Talvez você está visualizando algo pequenininho de Deus, e não aconteceu ainda nem o pequenininho de Deus, porque Deus quer que você comece a buscar nele, a idealizar através dele, porque coisas grandes e firmes que você nem imagina, o Senhor vai fazer na sua vida. Ontem eu estava na minha casa de manhã,
Eram umas 11 horas, meio-dia, não sei. Eu passei o canal da TV, em dado momento ali, e não estava procurando nada, estava à toa, e caiu ali no canal da Band, e eu vi ali o pastor Silas Malafaia pregando. E eu peguei um pedacinho da mensagem que ele estava ministrando, achei interessante a maneira como ele colocou, e ele disse o seguinte: olha, se você quer a bênção de Deus, saiba de uma coisa, a bênção de Deus é para repartir com outros. Se você quer a bênção de Deus, saiba de uma coisa, a bênção de Deus é para repartir com outro. Sabe de uma coisa, se você tem um sonho, o Senhor Deus quer repartir o seu sonho futuramente, depois desse sonho idealizado, com outros. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Outro dia eu conversava com uma pessoa que trabalha por conta aqui da igreja, e a pessoa trabalha em duas pessoas apenas, e a gente conversando, eu falei: escuta, quais são os sonhos de Deus para o seu negócio? Quais são os sonhos de Deus para o seu trabalho? E a pessoa disse: não sei. Falei: irmão, o Senhor quer prosperar as obras das suas mãos, para que você possa dar emprego. E a pessoa disse: mas pastor, na verdade eu não queria muito não, sabe? Eu queria ganhar aquele pouquinho ali, ficar tranquilo, sossegado. Eu não quero muita responsabilidade, porque senão eu vou ter que registrar, pagar encargo social. E eu queria uma coisa. Eu falei: irmão, me desculpe, você vai ficar travado então. Se você quer a bênção de Deus, mas não quer abençoar outro, você vai ficar travado. Se você quer a bênção de Deus, você vai ter que abençoar outro. Diga: Deus, eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá. Eu quero chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Eu quero sonhar aonde o Senhor quer que eu sonhe. E quando você faz isso, o Senhor começa a te dar sonhos de coisas grandes. Talvez as pessoas que estão à sua volta não vão entender, porque são coisas grandes. Mas o Senhor sabe da sua capacidade, das suas condições. O Senhor sabe. O Senhor sabe aonde pode te colocar. A questão é que você precisa saber aonde Deus quer que você esteja. Deus já sabe. Deus conhece o teu potencial e o meu. Deus sabe aonde você quer chegar e aonde você precisa chegar, aonde eu quero chegar e aonde eu preciso chegar. Mas o que o Senhor quer mostrar para nós é aonde e como nós vamos fazer isso. E aí a necessidade da intimidade. Ana recebe o filho. E quando ela recebe o filho, ela diz: Senhor, se tu me der um filho varão, eu vou devolver ele para a tua casa. E na cabeça dele não vai passar gilete. Em outras palavras, ela está dizendo: ele será um nazireu. Ele será um homem consagrado ao Senhor. Não vai passar gilete na cabeça dele mais. E o Senhor falou assim, penso eu, conjecturando: minha filha, era isso que eu queria ouvir. Porque se eu te desse o filho há 1 ano atrás, você ia querer ele para você e você não ia partilhar ele comigo. E eu preciso que o teu filho seja o meu instrumento. Amém, irmãos? Às vezes o Senhor quer te abençoar, mas Ele quer que a bênção que Ele te dá seja o instrumento dEle, para alcançar outros, para dar emprego para outros, para ajudar a vida de outros, para abençoar outros. Mas pastor, eu sou industriário, eu trabalho numa empresa, eu não tenho empresa. Mas eu não estou falando só de coisas materiais, irmãos. Eu estou falando em todas as áreas da sua e da minha vida. Deus pode nos usar em todos os momentos e em todos os lugares. Como é bom quando você tem uma intimidade com Deus, que você pensa e Deus realiza. Quando a Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração, Ele está dizendo: você precisa ouvir a batida do coração de Deus. Deleitar nos peitos, ou deleitar é deitar entre os seios, deitar entre os peitos, é ouvir a batida do coração. Então deleitar no Senhor é ouvir a batida do coração de Deus, é ter intimidade, é ter a proximidade, é ter proximidade ao Senhor.
E aí nós vamos ouvir a batida do